Rede de mentiras. Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje estou aqui para continuar falando contra a rede de mentiras que está instalada no mundo e que foi lançada no mundo com o objetivo de envolver e enredar as pessoas em mentiras, para que essas mentiras fossem ensinadas, para que assim as pessoas fossem condicionadas a acreditarem e confiarem nessas mentiras, ao ponto delas chegarem a se recusarem a dar ouvidos à verdade. É assim que acontece. Essa é a realidade no qual as pessoas hoje vivem. Infelizmente, chegou a esse ponto. Mas nenhuma rede de mentiras pode resistir ao poder e ao peso da verdade. Isso significa que pouco a pouco as mentiras que até então ficaram encobertas vão ser reveladas pela verdade. A verdade vai revelar que aquilo que as pessoas acreditavam como sendo verdade, na realidade eram mentiras. É assim que acontece. E isso foi dito pelo próprio Senhor Jesus, quando disse que nada há oculto que não venha a ser revelado, principalmente mentiras. Então, a rede de mentiras vai ter o seu fim e está chegando, porque a verdade já está vindo à tona, já está sendo revelada. Muitas pessoas já estão ouvindo, vendo, percebendo, já estão notando a verdade, já estão se dando conta da verdade. Então a verdade vai pôr um fim a essa rede de mentiras, que é algo que só faz com que as pessoas estejam satisfazendo os desejos de Satanás. Aqueles que lançam essas redes de mentiras são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, essas pessoas, infelizmente, estão satisfazendo os desejos do diabo. Mas eu não estou aqui para continuar apoiando essa rede de mentiras. Eu estou aqui para falar contra, porque eu estou aqui para falar a verdade. A verdade é aquilo que traz liberdade. O conhecimento da verdade traz liberdade para você, para mim, para todos. E é disso que precisamos hoje. Precisamos ser livres das mentiras que nos foram contadas, ensinadas, que nos condicionaram a pensar que era o certo. Eles fizeram isso usando sofismas e raciocínios falazes para nos enganar. É assim que eles fazem. Mas a verdade desfaz tudo isso, destrói tudo isso. E quando lemos o livro de Salmos, vemos lá nos Salmos onde está escrito que Deus destrói os que proferem mentiras. Isso é verdade. Porque Ele, o nosso Deus, o nosso Criador, Ele não participa de mentiras. Ele não colabora, ele não é conivente, ele não participa, ele não é cúmplice, ele não consente com nenhuma mentira em tempo algum. Mas existem muitos homens hoje, neste mundo, que fazem isso. E esses homens possivelmente são destruídos porque eles proferem mentiras. Deus os destrói porque eles proferem mentiras. Então, é preciso tomar cuidado para que não possamos ser enredados por mentiras. Eu espero que você não fale mentiras, mas fale apenas a verdade. A verdade tem que ser um princípio moral para todo ser humano consciente. Todo homem, toda mulher consciente tem que viver na verdade, andar na verdade, falar a verdade com o seu próximo sempre. É assim que tem que ser. E eu estou aqui
com esse objetivo, porque hoje eu vou falar aqui, está baseado nas Escrituras. Então, eu vou falar aqui algo que está nas Escrituras para o esclarecimento da verdade. Porque está escrito: lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. Sim, para todas as pessoas, a verdade que condiz com a realidade dos fatos é que a terra em que nós vivemos, ela nunca vai vacilar. E isso significa que a terra nunca vai balançar e nem oscilar por falta de firmeza. Em tempo algum, isso vai acontecer. Por isso, a terra nunca vai se movimentar ou se mexer de um lado para o outro. Por isso, esse movimento de rotação que a ciência, segundo a imaginação dos homens, diz que a Terra faz em torno de si mesma, é mentira, é balela, é engano, porque a Terra em cuja face habitamos e vivemos tem fundamentos, ou seja, tem alicerces que a mantêm parada e fixa no mesmo lugar para sempre. Foi assim que Deus a criou, e não existe nenhuma mentira da ciência que possa refutar isso, porque onde você estava quando Deus, nosso Criador, lançou os fundamentos da terra? E onde você estava quando Deus, nosso Criador, fundou a sua abóboda na terra? E onde você estava quando Deus, o nosso Criador, fixou os limites de sua habitação na terra? Sim, porque quando você nasceu, o universo, onde nada é simples e tudo é complexo, já tinha sido criado de forma perfeita por Deus, o nosso Criador. Por isso, é um erro brutal e totalmente ignorante do ser humano querer contender com Deus, que é o seu único Criador, principalmente quando o homem, pela ciência, muda a verdade de Deus em mentira, fazendo com que essa mentira, depois de ser falada e ensinada milhões e milhões de vezes, com sofismas e raciocínios falazes em todos os países, se tornou verdade, em que milhões e milhões de pessoas confiam, porque foram ensinadas e condicionadas na falsidade de declarações falsas e inverídicas, pelas quais elas foram envolvidas e enredadas pela rede de mentiras lançadas por homens ímpios e pervertidos da ciência, que estão detendo a verdade pela injustiça até hoje. E isso é um crime contra a humanidade, que é indesculpável e injustificável diante de Deus, o nosso único Criador, a quem um dia todos irão ter que prestar contas no dia do juízo. Então, a rede de mentiras que está aí nesse mundo, as pessoas que querem manter isso, procuram manter isso, eles têm que manter isso sempre com outras mentiras. E assim, a bola de neve das mentiras vai crescendo cada vez mais. Mas isso vai ter um fim, porque a verdade prevalecerá. E todos vão poder ouvir a verdade sendo dita de lugares bem altos, com alto e bom som, de forma muito clara e simples, para que todos possam ouvir. E aqueles que ouvirem vão conhecer a verdade que por anos foi escondida, foi ocultada por essa rede de mentiras.
por esses homens inescrupulosos, esses homens que são filhos do diabo, que querem satisfazer os desejos do diabo, que é o pai da mentira. Então, chegou a hora de todo o homem, toda mulher consciente começar a viver em favor da verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E em favor da própria verdade, temos que falar a verdade. Para as crianças, para todas as pessoas, para todos aqueles que estão próximos de você. Tem que ser assim. Isso tem que ser algo unânime. Então, eu espero que todos tenham essa vontade, esse ânimo, essa determinação de falar a verdade sem impedimento algum. Porque não existe nenhum crime quando nós falamos a verdade. Não podemos ser condenados pela verdade. Porque o que tem que acontecer é que aqueles que dizem mentiras, falsos testemunhos, esses sim têm que ser combatidos, porque eles estão cometendo um crime. E isso vai ser posto à prova no dia do juízo. Porque haverá um juízo de Deus. Isso já está escrito. Isso é uma verdade. Ninguém vai escapar disso. Todos nós estaremos lá no dia do juízo de Deus. E muitos serão condenados nesse juízo por causa da rede de mentiras. Mas aqueles que quiseram e conheceram a verdade, esses sim serão absolvidos, porque eles sempre quiseram falar a verdade com seu próximo. Eles deixaram a mentira para falar a verdade. É assim que tem que ser. Todos nós temos que deixar a mentira, a rede de mentiras, e falar a verdade sempre. Então, isso tem que acontecer. Eu espero que todos que estejam ouvindo esse vídeo hoje possam se conscientizar disso. Eu já estou conscientizado disso. Eu espero que todos se conscientizem disso, para que assim, de forma unânime, possamos falar a verdade. Porque ninguém pode ser cúmplice de mentiras. Ninguém vai ganhar nada com isso. Você só vai perder. Você vai estar enganando alguém e sendo enganado também. Então, para que isso acabe, é necessário conhecer a verdade. A verdade está aí, é simples. A verdade é aquilo que condiz com a realidade dos fatos. E nas Escrituras nós vemos isso, porque é fato que a terra em que nós vivemos, ela não tem esse formato que a ciência nos apresenta, mas ela tem um formato plano. Foi assim que Deus criou. Toda a face da terra é assim. Isso, todos têm que aceitar essa verdade. Porque a rede de mentiras trabalha contra isso. E nós não podemos se associar a essas mentiras que são ditas por aí. São ensinadas nas escolas, nas universidades, enfim. Tudo mentira, tudo engano, tudo para enganar as pessoas. E espero que você não seja um desses. Por isso eu vou continuar falando cada vez mais contra a rede de mentiras e sempre em favor da verdade. Falando a verdade, porque a verdade é aquilo em que eu devo andar e viver sempre. Conscientizado disso, eu vou prosseguir falando a verdade. E espero que todos ouçam a verdade, porque aqueles que conhecem a verdade, sim, são libertos da rede de mentiras para sempre. Isso aconteceu com muitos, pode acontecer com você hoje. Eu espero que isso aconteça mesmo. Então, eu espero que você que ouviu esta mensagem hoje, que eu falei aqui, você possa
compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Gmail, pelo Facebook, enfim, para que outras pessoas possam ver esse vídeo e assim mais pessoas possam agir e viver em favor da verdade. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.